O novo capítulo no escândalo envolvendo o Banco Master. Centenas de pessoas se reuniram nesta quinta-feira em frente à sede da instituição, na Zona Sul de São Paulo, justamente para protestar contra o conglomerado de Daniel Worcaro e a condução das investigações. Diante do possível envolvimento de políticos e outras autoridades no caso, os manifestantes pediram que o banqueiro faça uma delação premiada. Em depoimento à Polícia Federal, Worcaro declarou à Polícia Federal que conversou algumas vezes com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a tentativa de venda do Master ao BRB, evidenciando ainda mais a ampla rede de contatos políticos no caso. Deixa eu chamar aqui o Diego Tavares, mais um capítulo, dentre tantos outros, se a gente pode dizer de uma temporada, ô Diego, nesse caso aí já está na segunda, terceira, né? É a temporada dos políticos, do judiciário, dos influencers. Que série é essa, Diego Tavares? Puxa o fio, boa noite. Boa noite, Nelson Kobayashi. Aparentemente uma série sem fim, porque realmente a cada semana nós temos novidades sobre o Banco Master. Sobre essa manifestação que foi convocada pelo Movimento Brasil Livre, aconteceu ontem na frente da sede do banco aqui em São Paulo, eu tenho duas considerações a serem feitas. A primeira é que realmente é um caso que revolta, como você pontuou muito bem nessa brincadeira que você fez, uma série que parece não ter fim. Como eu brinquei ontem, cada pena que se puxa, uma nova galinha aparece, mais gente da cúpula da República sendo envolvida e pessoas também de organizações relevantes da sociedade civil. Então, me parece que o Banco Master é uma grande teia com o potencial de causar um estrago muito grande nas estruturas da República, evidentemente, se for investigado com seriedade, se for investigado com parcialidade, se for investigado como deve ser investigado um caso dessa magnitude. O segundo ponto que eu queria destacar é especificamente sobre a manifestação que foi realizada ontem. É uma manifestação que segue o padrão de outras manifestações que estão acontecendo pelo mundo. O público do Movimento Brasil Livre é majoritariamente os jovens e é de certa forma revigorante para nós brasileiros observarmos jovens politicamente engajados. Parece muito aqueles movimentos da geração Z que ocorreram no Nepal, que ocorreram no Peru, que ocorreram em muitos dos países aí que estão causando verdadeiras revoluções em relação a governos ao redor do mundo. Então, talvez isso representa uma fagulha de esperança a respeito de um caso tão grave quanto nós estamos noticiando agora e que talvez possa ser o início aí de uma tensão mais especial sobre a resolução do caso, que de fato enquadre autoridades, enquadre políticos, empresários e toda sorte de pessoas que estiver profundamente envolvida com esse, que mais uma vez deve ser um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Deixa eu chamar o Roberto Mota, chegando ao vivo do Rio de Janeiro, para analisar mais um capítulo dessa história, Mota, que é agora o nome de Ibanez Rocha, sendo citado, teria sido procurado pelo Daniel Worcaro para auxiliar de alguma maneira ou para fazer acontecer a venda, né, dos ativos podres do Banco Master para o BRB. Roberto Mota, bem-vindo. O caso do Banco Master desafia nossa capacidade de síntese. Boa noite, Koba. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Eu confesso que eu não entendi uma manifestação pedindo ao banqueiro para fazer delação. Me explica isso aí de novo, bem devagar. Esse caso do Master reúne os aspectos mais complicados dos casos mais complicados que a gente já viu. O caso é um Master escândalo. Foi até objeto de uma reportagem da revista The Communist, quer dizer, The Economist. A chamada da matéria diz o seguinte: o colapso de um banco brasileiro envolve políticos e juízes. Eu gostaria de ler a matéria aqui, mas não há tempo. Então eu vou citar apenas uma frase que eu vi nas redes. O Código de Ética do Brasil é um CDB do Master. Chegando também por aqui em Os Pingos nos Is, Bruno Musa. Bruno Musa, você que é do mercado financeiro, lida com tanta gente com dinheiro, com tanta gente que está investindo, com tanta gente que procura instituições, né, credenciadas, autorizadas pelo Banco Central, vê agora esse caso do Banco Master tomando esse rumo com tantos detalhes curiosos, né, tantos detalhes peculiares nessa liquidação extrajudicial pelo Banco Central e agora envolvendo uma gama tão grande, parece que é uma teia, uma rede de contatos que foi se envolvendo nesse caso justamente, premeditadamente,
para que qualquer investigação contra a fraude não fosse adiante. Você acredita que tem como essa investigação chegar ao fim? Os culpados, os envolvidos, aqueles que deixaram a sua digital por qualquer meio, possam ser lá na frente condenados pelo que pode se entender pela maior fraude que a gente já teve dessa espécie no Brasil? Boa noite, Koba. Boa noite, os colegas de bancada e a todos que nos escutam. Bom, apenas complementando o que o Diego falou, não é uma das maiores, já é a maior fraude financeira da história do Brasil, já é o maior rombo pago pelo Fundo Garantidor de Crédito, quase 41 bi, agora envolvendo o Will Bank vai se aproximar de 50 bi, supera em valores nominais e em termos reais o Bamerindos, que foi ali no final dos anos 90. Mas o que chama mais atenção é a atrocidade que foi feita tudo isso. Créditos falsos vendidos a um banco público, que agora é citado no discurso do Vorcaro, essa compra desse mesmo banco público, o BRB, que foi, de forma correta, cancelada, não permitida pelo Banco Central. Imagina um banco que tem um patrimônio líquido de 4 bilhões, que é mais ou menos o BRB, pagar mais de 12 bilhões por créditos que são 100% falsos. E agora o povo do Distrito Federal teria que capitalizar o banco, uma vez que seria o governo regional que o capitalizaria, sempre jogando a bomba na população. Mas tem uma coisa extremamente interessante desse caso como um todo, tá? Que é justamente o envolvimento de políticos da oposição hoje, né, da oposição ao governo de hoje, e políticos, por exemplo, deputado Fábio Félix do PSOL acionando a PGR. Então nós vemos os dois espectros políticos aqui, direita e esquerda, se acionando para pedir resultados concretos com essa fraude que já é a maior escândalo de corrupção e de fraude do sistema financeiro nacional. Um banco que era pequeno em 2019 representava quase 40% do Fundo Garantidor de Crédito, que terá que provavelmente ser recapitalizado pelos bancos maiores. Os bancos maiores recapitalizariam por volta de 70% o rombo de um banco pequeno que tomou proporções inimagináveis. E já há, obviamente, todas as teias de ligação com a REAG, que foi aquela gestora que também em 2 anos se tornou a maior do Brasil, que a Polícia Federal fez as operações mostrando todo tipo de lavagem de dinheiro com o crime organizado. Então o dinheiro circulava dentro desse ecossistema, voltava para o Banco Master, que comprava empresas, através desses fundos da REAG, empresas que valiam 10, pagava 20, 30, 40 por essas empresas, e esse suposto lucro dessas empresas que eram vendidas, que estavam dentro do esquema, voltava o dinheiro para o banco, sem contar o crédito consignado, que também eram carteiras falsas de crédito consignado, ou seja, um quebra-cabeça de primeira, e pode-se chamar aí que é o escândalo Madoff do Brasil, para quem não lembra, aquele que foi um dos maiores esquemas de pirâmide dos Estados Unidos, que depois o Madoff morreu na cadeia lá nos Estados Unidos. Então, respondendo apenas diretamente o que você me perguntou, se eu acredito nisso, eu ando descrente com o Brasil por motivos óbvios, mas de qualquer maneira, quando ele toma proporções tão grotescas e tão escancaradas, me parece que sim. Veja, só para complementar, você mencionou da manifestação que ontem teve aqui do lado do meu escritório, no Banco Master, pelo MBL ali, e teve uma movimentação importante. Eu não lembro de outro caso onde um banco foi liquidado e movimentou a população na rua. Isso se restringia a um âmbito financeiro mais restrito, uma vez que não tinha qualquer risco sistêmico. Dessa vez, as pessoas estão saindo na rua e de qualquer espectro político e classe social estão falando do escândalo do Banco Master. Tem algo diferente aí. A questão aí, Diego, para a gente colocar os pingos nos is de fato, é porque muita gente não consegue compreender como essa fraude atinge a população em geral. As pessoas podem dizer, mas eu não tenho investimento do Banco Master, então isso não tem a ver comigo. Eu não sou investidor, eu não tenho nem dinheiro, eu sou pobre, como é que isso vai me impactar? Aí a gente precisa colocar os pingos nos is para deixar claro de que essa fraude seria consolidada, consumada, transferindo o prejuízo mais que bilionário, multibilionário, para um banco público. E aí, portanto,
do pagador de impostos, daquele dinheiro que vem da iniciativa pública e, portanto, que poderia ser convertido para tantas outras coisas, né? Para financiamento imobiliário, para financiamento de empreendedores, capital de giro, enfim, e tantas outras benesses que a gente poderia esperar de um banco de natureza pública. Ou seja, a gente se trata, sim, de um caso que impacta a todo mundo, mesmo quem não tem investimento, no caso do Banco Master, né, Diego? Exatamente, Kobayashi, não só sob o aspecto do impacto disso nas finanças de bancos públicos, mas também do próprio mercado privado. O Musa lembrou muito bem do impacto que isso gerou no FGC, por exemplo, no Fundo Garantidor de Crédito. Veja só, uma instituição que respondia por cerca de 0,5% do volume financeiro do mercado causou um abalo de praticamente 1/3 do FGC, que vai ter que ser destinado à cobertura das pessoas que tinham investimento nesses CDBs podres do Banco Master. Quem vai recompor o FGC agora é o restante das instituições financeiras, onde todas as pessoas mantêm as suas contas bancárias. Isso certamente vai gerar encarecimento de crédito no mercado. Fora isso, a própria desconfiança que acaba atingindo o mercado, que também gera impacto financeiro. Então, as pessoas são afetadas por isso de uma forma ou de outra. Agora, o que mais chama atenção e, de fato, aquilo que mais toca as pessoas de modo geral é que, mais uma vez, em um escândalo que, em tese, seria algo acontecendo no mercado privado, ele chega muito próximo de grandes figuras da República, grandes figuras do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, sempre a classe política presente, levando ali também o seu pedaço nesses grandes escândalos de corrupção. Não fosse o caso, sequer deveria estar tramitando no Supremo Tribunal Federal. O caso está sob sigilo, mas acredito eu que se está tramitando no Supremo é que alguém com foro por prerrogativa de função está envolvido. Se não fosse o caso deveria tramitar lá na primeira instância da Justiça. Algo que, inclusive, já se cogita nos bastidores diante aí do envolvimento também de grandes figuras do Judiciário. O fato é que você disse muito bem, muitas vezes as pessoas não percebem, mas um escândalo dessa magnitude certamente toca a tudo e a todos. Novamente, principalmente considerando a grande possibilidade de envolvimento de grandes figuras da política. Roberto Mota. O microfone, Mota. Eu acho que esse escândalo não vai dar em nada, Koba. Deixa eu responder a pergunta que você fez ao Bruno. Não vai dar em nada e ninguém vai ser punido. E digo mais, essas pessoas vão continuar com as suas vidas normais e talvez em breve estejam até de volta às suas atividades. A chance de acontecer um dia no Brasil com alguém, o que aconteceu com Bernard Madoff, se eu não me engano, Madoff foi condenado a 180 anos de prisão e morreu na cadeia aos 80 e tantos anos de idade. No Brasil, o equivalente do Madoff estaria agora em Angra, curtindo o seu barco, a sua casa, rodeado de moças bonitas. E eu acho que isso que vai acontecer. Eu não vejo nenhuma chance de ninguém nesse escândalo, ninguém, ser punido de nenhuma forma, porque isso não existe no Brasil. O Brasil fez um pacto pela impunidade, onde os criminosos violentos não são punidos, porque eles são pobres coitados, todo mundo sabe, eles não tiveram oportunidade. Por isso o sujeito mata, sequestra, estupra. E os ricos, os ricos não são punidos porque ninguém pune rico no Brasil, a não ser de uma forma muito leve e temporária. Então eu acho que o que vai acontecer, Koba, é que daqui a uma semana ou duas, esse escândalo vai ser esquecido porque virá outro, provavelmente maior, mais grave e envolvendo pessoas ainda mais importantes. Essa tem sido uma característica, né, aqui do nosso Brasil, né, Musa? Um escândalo vai se sobrepondo ao outro. Agora a gente fala muito do Master, que se sobrepôs ao escândalo do INSS, enfim, assim a gente vai vendo cada capítulo da história do Brasil, no caso aí, sendo contaminada, sendo manchada por diversos escândalos, com o aposentado até com o investidor, ou seja, da camada mais pobre à camada mais rica, dos mais necessitados àqueles mais abastados, enfim. E, no fim das contas, como o Mota tem dito, nenhum nem outro tem gerado condenações. Nem o escândalo que envolve o poder público
propriamente dito, diretamente, né, o escândalo que envolve a iniciativa privada, um caso como o do Banco Master, por exemplo. Você acredita que a gente vai ter uma impunidade no final das contas nesse caso, diante de tantas evidências, diante de uma liquidação extrajudicial, de todas as provas que recaem aí, principalmente contra a figura do Daniel Vorcaro? Vamos lá, eu compartilho, infelizmente, 200% do ceticismo do Mota com relação ao Brasil. Rapidamente, tem um economista que eu gosto de citar, o Gary Becker, que ele foi prêmio Nobel em 1992, e ele fez um estudo baseado nisso, ele foi prêmio Nobel, mostrando que o crime funciona como qualquer atividade do ser humano. Ele analisa o retorno que ele vai ter frente ao suposto benefício do crime. E no Brasil, obviamente, a possibilidade de ficar preso é muito baixa, então você tem todo o incentivo a fazer a criminalidade, claro, aqueles que são antiéticos e imorais, como é o caso muito claro agora de Daniel Vorcaro, né, e de todos os envolvidos nisso. Mas aqui eu deixo uma pitada de esperança, talvez para mim, no âmbito de buscar uma melhoria, não sei se talvez ingênua, infantil, em meio a esse processo de impunidade que a gente vive no Brasil e nos acostumamos a eles. Eu acho que o Brasil tem alguns pilares importantes. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, há mais de 5.500 bancos. No Brasil, nós estamos falando que 5 bancos controlam 80% do crédito. O que eu quero dizer com isso? A gente pode questionar quantas pernas, se é um tripé ou se são 4 ou 5, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que todo mundo partilha disso, um dos grandes pilares que mandam no Brasil é o sistema bancário. E esse sistema bancário ele foi atingido de cheio quando eles têm que recapitalizar um banco, porque recapitalizar o Fundo Garantidor de Crédito, porque um banco pequeno deu um calote de quase 50 bilhões de reais. Nós estamos falando que isso é mais do que o lucro do Itaú no ano, a maior instituição privada disparada. E, para quem não sabe, o Fundo Garantidor de Crédito ele recebe os aportes de 0,0125% dos depósitos elegíveis de cada banco. Então, quanto maior o banco, mais ele contribui. Claramente, o Itaú vai ser o banco que mais contribui com isso. BTG, Bradesco e todos eles. Será que isso passaria impune em um dos grandes pilares que comandam o país? De novo, eu infelizmente partilho do ceticismo que o Mota tem, 100%. Mas quando você atinge um dos pilares que manda no Brasil, talvez me acende a luz amarela que tem alguma coisa diferente aí. Olha, Diego. Concordo integralmente. A minha esperança nesse sentido é um pouco maior do que a do Musa, justamente por esse ineditismo desse caso, Kobayashi. Nós nunca observamos um escândalo, seja de corrupção, seja um escândalo do mercado financeiro, mais no âmbito privado, como é o caso do Master a princípio, estourar diretamente na cúpula da República, estourar diretamente no colo de grandes empresários, de grandes bilionários do país. Geralmente o que a gente vê é aquele escândalo de corrupção onde se entrega o operador para salvar o político, se entrega o político para salvar o empresário e por aí vai. Questões que, embora grandes do ponto de vista financeiro, não atingem diretamente pessoas que têm tanto poder concentrado quanto nós estamos observando nesse caso do Banco Master dia após dia. A pergunta que se faz para constatar que esse caso tem que levar pelo menos a algum lugar, a alguma punição é: quem que será entregue para satisfazer o clamor que cresce a cada dia na sociedade a respeito da resolução desse caso? O Musa trouxe outro fator que é inédito, que eu comentei a manifestação, não sabia que seria exatamente a primeira manifestação de pessoas na rua sobre um escândalo do mercado financeiro. Então, tem muitos elementos novos nesse caso do Master, e eu acho que o próprio volume, o tamanho do caso e aonde cada uma das pontas dessa teia tem tocado, eu acho que isso torna impossível que a classe política, que o aparato estatal não dê ao menos uma resposta mínima à sociedade. Eu acho que é uma questão de colapso na confiabilidade institucional que está em jogo. Se o Banco Master acabar em nada, não derem absolutamente nada, eu acho que a fé das pessoas, que já se encontra muito deteriorada nas instituições, vai totalmente por água abaixo. Novamente, nós estamos falando talvez do maior escândalo de corrupção, do maior escândalo do mercado
financeiro da história do país. Então, pelo menos alguém terá que ser entregue nesse caso, pelo menos para acalmar um pouco os ânimos da sociedade. Tem mais manifestações marcadas na frente da sede do Banco Master nos próximos dias. Isso deve ganhar mais volume e, com isso, mais repercussão ainda, o que torna impossível colocar o caso para debaixo do tapete, como infelizmente muitas vezes nós acompanhamos no Brasil. Então eu tenho um pouco mais de esperança de que o caso do Banco Master, se não revelar a totalidade, que é muito difícil realmente aqui no Brasil, ao menos uma parte desse escândalo, da teia da corrupção, da teia das fraudes, terá que vir a público por bem ou por mal. E com essa novidade de hoje, ô Mota, que é a informação de que no depoimento prestado pelo Daniel Vorcaro no fim do ano passado, fim de dezembro, a Polícia Federal, de que teria se encontrado com o Ibanez Rocha para tratar justamente das compras do BRB, comprando do Banco Master os ativos podres, a oposição do Ibanez, lá no Distrito Federal, já está pedindo impeachment dele. Ibanez Rocha, que é governador do Distrito Federal, do MDB, e que está sofrendo agora essa pressão com o pedido de impeachment dele. Ele teria se encontrado algumas vezes, segundo disse o Daniel Vorcaro, à Polícia Federal, mas ele está negando qualquer tipo de tratativa. Ele está falando que qualquer tratativa em relação a BRB e Master foi tudo tratado pelo Paulo Henrique Costa, que era o então presidente do Banco Estatal. E aí surgiu também um outro assunto, que o Ibanez teria ido à casa do Daniel Vorcaro. E aí o Ibanez está dizendo o seguinte, que foi sim, convite de um amigo, mas como não conhecia o Daniel Vorcaro, entrou mudo e saiu calado. E aí, Mota? O nome do governador não é o primeiro nome importante a surgir nesse escândalo. Eu acho que os meus colegas de bancada são jovens e excessivamente otimistas. Eles estão menosprezando a capacidade da política brasileira de esquecer, de deixar para lá. Olha, se a gente tivesse 10 horas de programa, a gente poderia fazer uma lista aqui de escândalos incríveis, inaceitáveis, absurdos, que jamais poderiam passar em branco e que passaram, e dos quais ninguém fala mais. Eu não gosto de apostas, Koba, mas eu apostaria um bom dinheiro com vocês de que nenhuma dessas figuras importantes vai passar um dia na cadeia. Eu não sei se vocês fariam essa aposta comigo, mas essa é a minha convicção. Claro, vai ser dada uma satisfação à sociedade. Vamos achar aí um caseiro, um motorista de aplicativo, alguém para levar a culpa disso, né? Quem sabe uma jovem com batom em algum lugar aí, alguém vai levar a culpa disso. Não vai ser nenhum dos responsáveis pelo escândalo. Eu não tenho absolutamente nenhuma crença de que existe essa possibilidade. E eu sugiro que a gente acompanhe, Koba, porque daqui a pouco o escândalo do Master vai sair do radar. E a gente vai estar aqui falando de outras coisas. Então vamos criar um placar do escândalo Master para acompanhar ao longo dos próximos anos quantas dessas figuras vão efetivamente ser condenadas em um processo criminal que as obrigue a ficar presas numa cela. A minha aposta é que a chance disso acontecer é zero. Olha, Mota, eu só não aposto com você um bom dinheiro, porque eu não tenho um bom dinheiro, diferentemente do Bruno Musa, aqui que é o cara dos dinheiros desse programa. Ô Musa, você que tem, você fecha uma com o Mota nessa? Olha, isso aí é igual apostar contra o teu time. Eu sou corintiano, eu várias vezes aposto contra ele porque é o que a gente chama de hedge emocional. Se você perde a aposta, você fica feliz porque teu time ganhou. Então, só por isso, Mota, eu, infelizmente, como eu te falei, partilho do teu ceticismo. Então, como hedge emocional, eu aceito. Não alto, porque eu acho também que irei perder. Mas eu vejo uma mínima esperança. Então, está de pé sim. Que tá um vinho quando você vier a São Paulo ou eu ao Rio de Janeiro, está de pé.